Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Do versículo 1 ao versículo 8, que é a cura de um paralítico que Jesus não só cura ele, mas perdoa também os seus pecados. E o primeiro ponto que eu quero destacar, meus irmãos, é a fé dos amigos do paralítico. Por quê? O começo do verso 2, eis que lhe trouxeram paralítico. Paralítico é alguém paralítico. Então ele não consegue se locomover. Então ele precisa de pessoas para carregar ele. E aí que tá, meus irmãos. Tem pessoas que estão na nossa vida ou no nosso meio, perto da gente, que é a gente que vai ter que carregar. Então a gente tem que valorizar essas pessoas que nos carregam e ser essas pessoas que carregam as outras para levar a Cristo. Com certeza estava pesado. Ele teve que ir até o telhado, acho que, se eu não me engano, é Marcos que fala sobre. Aqui não está dando tantos detalhes. Mas eles tentaram entre a multidão, a multidão chega, os amigos chegam, a multidão não deixa eles passar, eles cortam o caminho e sobem no telhado. Então ele já estava carregando peso, subiu carregando o maior peso ainda e desceram ele numa corda. Olha o que eles fizeram, eles não desistiram. Eles fizeram o possível e quase o impossível para ajudar seu amigo, e para a glória de Deus o amigo foi salvo, foi curado. E Deus curou ele em 4 áreas na vida dele. A primeira cura foi a cura emocional. Quando ele fala, tem de bom ânimo. Com certeza ele estava cabisbaixo, triste. Eu acho que eu não tenho certeza. Pelo menos nesse texto não fala se ele era de nascença, mas eu acho que sim. Então ele já estava desanimado, esperançoso, e Jesus primeiro curou ele emocionalmente, tem de bom ânimo. Depois uma cura psicológica, ele chama ele de filho de Deus. Ou melhor, ele chama ele de filho. Essa pessoa traumatizada com o mundo, todo mundo olhava ele torto, ele era, entre aspas, um imprestável, e o próprio Deus Filho chama ele de filho. A cura espiritual, estão perdoados os teus pecados. Glória a Deus. E por último, no verso 6 e 7, a cura física. E Jesus nessa passagem confronta também os fariseus, onde eles não acreditavam que Jesus poderia perdoar pecados. Porque o perdão de pecados era só Deus que pode fazer isso, mas eles não tinham reconhecido quem era Jesus, o próprio Messias. E nesse episódio ele calou a boca dos críticos, ele promoveu a glória de Deus, ele produziu temor nas multidões, ele gerou alegria na família. Analise, como eu falei ontem, cada milagre como se fosse você, como se fosse um parente. Pensou? A vida toda paralítico. Como que deve ter sido, no verso 7 fala, levantando-se partiu para sua casa. Como deve ter sido a chegada dele lá para casa dele. Então Jesus é maravilhoso, ele ajuda, ele transforma. Ele é maravilhoso.
Verso 9, Mateus é convocado. Jesus diz: segue, ele levanta. Isso mostra a graça do Senhor aos rejeitados. Mateus era odiado por ser cobrador de impostos. Nenhuma pessoa do povo dele gostava dele, porque os cobradores de impostos eram mal vistos como alguém que prestava serviço por seus dominadores, e também eles exploravam além dos impostos, que já eram abusivos. Então era rejeitado pela sociedade, e mesmo assim Jesus o escolheu, e ele prontamente aceitou. Ele largou tudo, meus irmãos. Ele tinha um ganho desonesto, então quando ele encontrou a verdade, ele não pensou duas vezes. E é isso que a palavra do Senhor vai fazer com você. Talvez o seu ganho hoje é desonesto, você tem que mentir, você tem que roubar, tem que fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor. Mas Deus vai te confrontar e você vai sair de serviço. Ou se você trabalha errado, mas não precisa, sei lá, quem trabalha com venda, empresários, você não precisa mentir, meu irmão. Sua confiança está em Deus, então seus contratos, suas vendas vão ser fechados se Ele te abençoar, cara. Toda vez que você mentir para vender algo, Deus não está te abençoando. Você pode ter certeza que é o diabo que está te impulsionando, não é Deus. Não adianta falar que Deus te abençoou, que não foi Ele não, porque Ele não se compactua com coisa errada não. Amém? Do verso 10 ao verso 13, Jesus senta à mesa com os pecadores. Jesus veio para os pecadores, meu irmão. A Bíblia fala, em Romanos 3:23, que todos os pecados destituídos estão da graça de Deus. Então não tem ninguém melhor do que ninguém, todo mundo é pecador. E as pessoas se julgam melhor do que as outras, mas Jesus e Deus vê todo mundo igual. Amém? Depois aqui do verso 14 ao 17, foi perguntado por Jesus porque seus discípulos não jejuavam. Jesus falou que ele estava com ele, não tinha por que jejuar. Porque, meus irmãos, jejum não é barganha. Jejum não é para você ficar fraco carnalmente, forte nisso, não. Jejum é para estar sós com o noivo. O noivo não tinha saído ainda, então para que vai jejuar? Hoje o jejum na sua vida tem que ser um momento de intimidade. Você tem que jejuar para orar e ler a Bíblia. Se você jejuar e não fazer isso, você está passando fome. E eles queriam colocar coisas velhas da lei na graça. Por isso Jesus falou, 16:17, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a ruptura. Nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novo e ambos se conservam. O que significa isso? Você colocar um remendo novo em uma veste velha não vai adiantar nada, a veste vai continuar velha. E se você colocar um vinho novo em odres velho, esse odres não vai aguentar. O que era o vinho? Todo mundo sabe o que é. Odres era um lugar que armazenava o vinho no seu processo de fermentação, de produção, e era pele de carneiros. Então ela, quando ela estava nova, ela conseguia se esticar tranquilamente, não se rompia. Quando ela estava velha, ela se rompia, porque ela não tinha mais elasticidade. E o vinho novo que está sendo pronto, ele passa pela fase da fermentação, que ele vamos botar assim, que ele dilata, que ele incha. Então se estiver no óleo novo vai aguentar, se estiver no velho vai romper. Isso quer dizer da velha aliança com a nova aliança. Não adianta querer colocar coisas da velha aliança na nova. Não, as coisas mudaram, a escritura se fez novo. Princípios nunca mudam, mas talvez algumas doutrinas deixaram. Um exemplo hoje a gente não precisa sacrificar cordeiro, porque o cordeiro de Deus já morreu em nosso lugar. Tem muitas das coisas do Velho Testamento que era sombra de Jesus, entendeu? Mas tem muitas coisas que continuou. Amar a seu próximo,
honrar seu pai e sua mãe. A gente tem que ver o quê? Se Jesus continuou, então a gente vai continuar. Se Jesus aboliu, então a gente vai abolir. Entendeu? Bom, a partir do verso 18, do versículo 18 até o 26, Jesus começa ali a pedido de Jairo para curar a filha dele. E indo curar a filha dele, ele curou uma mulher que estava enferma há 12 anos. A famosa mulher do fluxo de sangue. A mulher sofria 12 anos, um sofrimento que isola ela de todas as pessoas e deixa ela pobre. Ela tinha dinheiro, ela gastou todos os seus recursos para conseguir a cura e não conseguiu. Mais uma vez, vamos olhar com compaixão essa cura, tá bom? E, gente, a menstruação naquela época, quando a mulher era menstruada, ela saía da comunidade e ia para um arraial onde ficavam só mulheres menstruadas. E isso não é uma maldade de Deus, isso é até uma ordenança, mas uma proteção. Por quê? Meus irmãos, hoje tem absorvente, hoje tem saneamento básico, hoje tem chuveiro, hoje tem tudo, mas antigamente não tinha. Então, quando a mulher estava menstruada, ela colocava panos no seu órgão genital e não era algo higiênico. E todo mundo sabe que sangue pode gerar muitas doenças. Então, por isso que Deus protegia e mandava ela se retirar, orientava elas a ficar o período da menstruação fora, entre elas ali. Deus é um Deus piedoso, protetor, que se preocupa até com sua higiene genital. Olha como que ele é caprichoso e detalhista. Então aí tinha essa ordenança. Então ela era conhecida como imunda, porque já estava 12 anos desse jeito. Mas ela fez de tudo e alcançou a cura do Senhor pela fé. Ela falou: se apenas tocar a veste, já estava curada. Olha essa fé. A gente vimos a fé que não precisa nem ir, que foi a do centurião lá no capítulo anterior. Agora essa fé que só tocar já vai ser curada. E depois agora a filha de Jairo, que o Jairo pediu para ele ir lá, e se ele fosse, Jesus é cura. Bom, o que eu quero destacar aqui em Jairo, meu Deus, cadê? Então 22. E Jesus, voltando, se vendo, disse: tem de bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Desde aquele instante ficou sã. Bom, o que dá para destacar aqui na passagem de Jairo? Que ele teve fé que a filha dele estava debilitada, mas se Jesus ia salvar. Muitas pessoas ali estavam rindo, estavam não acreditando, falou que já tinha acabado, mas a última palavra é do Senhor, meus irmãos. Muitas pessoas podem falar o que for, mas a última palavra é dele. Creia nisso. A fé, a cura de 2 cegos, do 27 ao 31. Primeiro eles clamaram: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Então essa mostra essa fé que clama. Eles mostraram uma confiança no Senhor, falou que crê que ele podia fazer isso. E a fé é isso, meus irmãos. A fé é crer no impossível.
crê em coisas materiais, coisas que você está vendo. Isso não é fé, não. Fé é a certeza das coisas que não existem. Tá bom? E Jesus falou que a fé deles que o salvou. Deus honra a nossa fé. Cristo honra a nossa fé. Então a gente tem que ter essa fé. E pra gente vencer, pra gente ser curado, pra gente curar. Amém? Agora, cura do endemoniado. 32 ao 34. Ele curou um endemoniado. Jesus é absoluto, né? Jesus é poderoso. E por libertar esse endemoniado, os fariseus murmuraram, falando que ele expelia demônio pelos maiorais do demônio. Olha que blasfêmia que ele fez. Falar que o próprio Deus é um endemoniado, só porque não estava agradando eles. Os fariseus são assim, meus irmãos. Se vocês fazem a coisa certa, mas não é dentro da religiosidade deles, eles vão te chamar de endemoniado. Esteja preparado para isso. Se Jesus foi chamado, você não pode, você nem sempre está isento de sofrer isso, não. Tá bom? Aí o último aqui, dos 35 ao 38, Jesus, quero destacar o 36. Vendo ele, a multidão compadeceu dela, porque estava aflita e exausta como ovelha que não tem pastor. Então ele falou aos seus discípulos: na verdade, a seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogais, pois, o Senhor da seara que manda trabalhadores. Então ele tinha essa necessidade, né? Jesus teve compaixão com essas pessoas. Vendo-se ele, a multidão compadeceu delas. 36. A gente tem que ter essa compaixão pelas pessoas. E a compaixão que vai nos motivar a liderar, a orar, a interceder, a ajudar, não só com palavras, com conselho, com estudos, mas também financeiramente. É essa compaixão que tem que nos nortear, entendeu? E Jesus mesmo destacou isso, que há uma carência de obreiros, mas a gente tem que orar que o Senhor vai mandar obreiros. Eu creio nisso, a gente tem orado por isso, e eu creio que cada um de vocês que está ouvindo esses áudios, são a resposta dessas orações. Vocês ou são ou serão obreiros do Senhor, que vão ajudar na seara, porque ela é grande. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida. Eu te espero amanhã no Café com a Palavra.